Deus querido, a paz do Senhor Jesus. Estou comentando um pouco aqui sobre Juízes capítulo 6, eu falei sobre o verso 1 e o verso 6, vou falar agora sobre o verso 13 e o verso 14. Não estou lendo o versículo, e tem vários versículos, não vou ler porque eu quero ganhar tempo, para ficar um pouco menor, então, mas é baseado no cada versículo, estou baseando um comentário aqui. Versículo 13 vai falar assim, ó, que é feito de todas as tuas maravilhas. Então agora vamos entrar no assunto. A pergunta de Gideão também deve ser feita pelos crentes do Novo Testamento. Se o poder milagroso de Deus não se manifesta entre nós, precisamos buscar seu reino e a sua justiça, até que o seu poderoso ato volte-se a manifestar em nosso meio. Então aqui esse versículo ele vai falar sobre que quando o anjo do Senhor falou com Gideão, e aqui a Bíblia está mostrando que Gideão pergunta para o Senhor, ou para o anjo do Senhor, que aqui está se referindo à mesma coisa, à mesma pessoa. Nós iremos falar do outro comentário um pouco sobre isso. Então a Bíblia está falando que Gideão, quando ele teve a presença do anjo do Senhor, que falou com ele, e ele perguntou para o anjo a respeito dos feitos que Deus havia então feito. E a questão porque eles tinham sido entregues, mas Gideão tinha esquecido que Israel tinha se desviado, porque o primeiro vídeo que eu comentei eu falei sobre isso. Então aqui a Bíblia está mostrando que como Israel havia desviado e Deus tinha chamado Gideão para dar o livramento através dele, porque as coisas funcionam assim, Deus ele sempre usa um homem para dar livramento para o povo. Pode-se prestar atenção que a palavra de Deus sempre foi assim. Desde quando Deus ele levantou homens para instruir o povo, então Deus sempre tem alguém para instruir o povo. É o que aconteceu. Gideão ele estava ali para defender o povo. Então, quando o anjo falou com ele, e ele disse para o anjo, então, por que tudo isso aconteceu? Por que os feitos, as suas maravilhas que havia acontecido, e por que aconteceu, e por que Israel agora está nessa condição? Ou seja, Israel, ele tinha desviado, e Deus então permitiu que tivesse a perseguição, porque aqui o senhor vídeo comentou, eu falei a respeito da pobreza de Israel, certo? E enfim, mas depois eu comentei também que a respeito de Israel clamou. E depois aqui está falando a respeito que os feitos de todas as maravilhas que o Senhor havia feito. E por que ele estava nessa situação? Então a causa é, por que não está acontecendo os milagres? Por que nós estamos presos, cativos? Por que nós estamos escondendo do inimigo? Porque alguma coisa tem. Entendeu? Então aqui Gideão fala para o Senhor a respeito das maravilhas. Entendeu? É isso que está acontecendo. E depois a pergunta, a pergunta de Gideão também deve ser feita pelos crentes do Novo Testamento. Está vendo? Porque a pergunta que Gideão fez deve ser feita pela igreja. Por que tem que ser feita pela igreja? Porque nos nossos dias as pessoas estão vivendo como Israel viveu. E aí, então, a situação, ela pega, não adianta querer falar que não, é verdade sim. Analisa, estuda o passado e estuda o presente. Vê como Deus agia no passado e vê como Deus age no presente. Deus é o mesmo, não muda. A única diferença é que agora nós temos Jesus como o intercessor nosso. Temos o Espírito Santo. Naquele tempo não, naquele tempo Deus agia através do seu Espírito usando os profetas. Mas no nosso tempo agora não existe mais profeta. Existem alguns pouquitos
dom da profecia, mas não existe ministério profético como havia antes. Antes havia ministério profético, que segundo Jesus que falou, que terminou em João Batista. Mas agora não existe profeta. Tem um monte de gente que diz, eu sou profeta, profeta nada, profeta é coisa nenhuma. Se você for, você pode ter aí o dom da profecia, se tiver. Mas profeta não é profeta. Profeta terminou em João Batista, disse Jesus. Então aqui ele está falando que os crentes dessa geração do Novo Testamento, a igreja do nosso dia, por que não está acontecendo milagre? Por que o Senhor não manifesta? Por que não há conversão de alma? Alguma coisa tem, claro que tem. Abandono das coisas de Deus. Essa é a verdade. E não adianta falar que não é, porque é isso mesmo que está acontecendo. Porque quando Gideão perguntou para Deus, Senhor, mas por que foi feita as tuas maravilhas, dos seus milagres, os poderosos? O que aconteceu? Aconteceu que as pessoas deixam do Senhor e o Senhor permite que a escassez espiritual entra. Por que entra? Porque eles abandonaram o Senhor. Se o Senhor é a nossa força, por que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força? A alegria do Senhor é a nossa força se nós estiver agradando Ele. Se eu não agrado a Deus, Deus não pode sentir alegria em mim. A alegria de Deus está em mim se eu estiver agradando Ele. Se eu não agrado a Deus, como que a força do Senhor está em mim se eu não agrado Ele? Não tem como. Então, por isso, aqui está falando que os crentes do Novo Testamento também devem fazer essa pergunta para Deus: por que não está acontecendo um milagre? Por que está acontecendo as coisas que deveriam acontecer no meio da igreja? Porque os crentes dessa geração fizeram e estão fazendo o que Israel fez. Simplesmente é isso. A pergunta é essa. A pergunta está respondida. Porque abandonam o Senhor e eles entram para o outro caminho. Certo? Então é isso. Por causa disso que acontecem essas coisas. Então está falando, os crentes, o anjo do Senhor, ele apareceu para Gideão, e Gideão começa a falar com ele, e aí vem então a pergunta de Gideão a respeito do assunto. Depois ele fala, Deus não se manifesta entre nós, nós precisamos buscar o seu reino, a sua justiça, até que o seu poderoso ato volte a acontecer no nosso meio. É o que Israel precisava. Israel precisava voltar para Deus, porque, através de Gideão, porque então ia se manifestar Deus no meio do povo. A mesma coisa é para nós. Se no nosso dia, como está acontecendo agora, se as pessoas não parar para refletir, entender que o povo dessa geração, dessa dispensação, chamada dispensação da graça, não se abrir os seus olhos espirituais, a coisa vai ficar difícil. Por quê? Porque eles não estão baseando no que está na palavra, estão trocando a verdade pela mentira. E aí então Deus não pode operar, Deus não pode fazer milagre, Deus não pode salvar, Deus não pode curar, Deus não pode batizar com o Espírito Santo. Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que é para ser feito. É simplesmente isso que acontece. Por que quando o povo buscava a Deus, Deus fazia tantos milagres, tantas maravilhas? Por quê? Porque o povo buscava a Deus. Mas quando o povo não busca a Deus, então Deus não pode fazer, que quem faz é Deus. Por que a Bíblia diz, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a nós? Então, isso significa que nós precisamos aproximar-nos de Deus, não somente meio termo, mas literalmente. Tudo em primeiro passo, tudo em primeiro lugar é para Deus. Aí então vai ter a presença e a manifestação de Deus. Senão, não tem. É isso que está acontecendo no nosso dia. O que é feito das suas maravilhas? Gideão perguntou. E aí a pergunta vem para nós também. Pergunta, e por que não está havendo maravilha no tempo do Novo Testamento?
nos nossos dias agora, que houve muito, mas agora não. Agora cessou. Por quê? Porque o povo estão andando segundo os seus pensamentos. E Deus reprova isso literalmente. Deus disse: os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Então por isso é necessário que nós entremos pelo caminho do Senhor, porque senão o Senhor não pode operar milagre em nossas vidas. Tá certo? Então fica aí, eu voltarei fazendo outro comentário do versículo 14. Vou falar agora sobre que o anjo aqui, você vai entender já. Vou começar a falar o outro comentário agora no versículo 14.